Então, esse processo da primeira turma foi, assim, interessante, diferente. Em 1979, poucos mestrados no Rio de Janeiro, PUC, Federal. O acesso, já era docente da universidade, como outros colegas. Tínhamos um grupo que eram médicos do UPE, do Hospital Pedro Ernesto, e professores da casa. Nós tínhamos um grupo de professores que eram daqui da Faculdade de Educação, né? Maria Luísa Ponte, Maria Luísa Tindó, Arminda Salomão. Procurando essa especialização, que já estava aquele movimento que você tinha que se aperfeiçoar para a carreira universitária. O nivelamento era um curso de 6 meses, que era muito concorrido. Foram selecionados 90 pessoas. 60 vagas depois ficavam para o mestrado, 3 áreas de concentração. Administração universitária, educação especial e tecnologia educacional. Nessa época, o programa de pós-graduação não tinha vinculação com a Faculdade de Educação. A Faculdade de Educação tinha todos os seus trâmites da universidade e nós nos reportávamos diretamente ao centro. E nessa época era o professor Arnaldo Nisquier, o nosso diretor. Uma eficiente secretária, a professora Renata Braga. Ela, na verdade, ela tinha muito conhecimento dessa parte toda burocrática de um começo, né, de pós-graduação. A grande maioria já tinha uma vida profissional muito bem estabelecida, que estavam em busca mais de uma formação, de um diploma, né, do mestrado. Quer dizer, assim, um exemplo que eu lembro muito foi minha colega de turma, Maria Terezinha Machado, que tinha um nome nesse município do Rio de Janeiro. Até hoje ela é considerada, não é, uma pessoa assim, que muito fez pela educação especial no Rio de Janeiro. Então, é uma colega que vinha para acrescentar, não é, pela toda a experiência que ela trouxe. Marlene Bruat trabalhava no MEC e veio para a tecnologia educacional. Eu acho que isso é muito importante no momento que estamos falando em 40 anos de pós. Como é que foi o começo, né? Um começo árduo, um começo difícil. E nós ali nos nucleamos através das linhas de pesquisa e, logicamente, pela minha formação, que era de pedagogia e também ligada à psicopedagogia e ligada, na época, à educação especial, eu fui para a linha de educação especial. Os professores, nós tínhamos professores que eram do quadro da universidade e tinham professores que eram contratados. Como o curso havia um dinheiro, porque o nivelamento era pago, não o mestrado, mas o nivelamento, eles recebiam através de RPA. Nós tínhamos professores como Sara Couto César, que era da UERJ, tínhamos Maria Helena Novaes Mira, que era de fora. A universidade, na época, tinha poucos doutores. Nós tínhamos alguns professores que eram livres docentes. Eu acho que uma coisa importante, né, para dizer, era a convivência de várias linhas teóricas que, na sua origem, na sua gênese, né, epistemológica, elas não se dariam. Mas eu acho que foi muito bonita essa força que nós demos entre nós para que o programa vingasse. Os professores exigiam demais, eu acho que para mostrar, né, que seria um mestrado assim, de peso. Eu me lembro muito bem da dificuldade que houve da integração da faculdade, aliás, do programa à faculdade. Houve um momento que a UERJ não podia mais manter essa separação. Então, de uma certa forma, nós ficamos subordinados à Faculdade de Educação. Tanto que, para poder reestruturar o curso e renovar o corpo docente, a direção da Faculdade de Educação teve que fazer uma intervenção na coordenação. Em 1992, após uma intensa e conturbada campanha eleitoral, eu me tornei pela primeira vez coordenadora. Olhando para trás, foi muita ousadia da minha parte, porque eu estava apenas 3 anos na instituição, não conhecia nada de gestão de pós-graduação. Mas o momento era muito propício, porque com a
extinção dos programas de Educação e Psicologia da Fundação Getúlio Vargas, o ESA e o ISOP, a UERJ recebeu professores visitantes que nos ajudaram a consolidar e qualificar o curso. Nós conseguimos dar a volta por cima, aumentar o nosso conceito, garantindo o credenciamento, e iniciamos o nosso percurso de ascensão e excelência. O Proped, ele começou, a educação especial era uma das linhas. Atualmente se chama Educação Inclusiva e Processos Educacionais. Em 2000, nós tivemos a criação do nosso doutorado. Nós tínhamos que abrir a primeira turma e consolidar o programa a partir desse novo perfil, né, que é de um curso de doutorado. Nesse sentido, a gente realizou, dessas tarefas todas, nós realizamos a primeira seleção, que envolveu todo o corpo docente, todo mundo participou, todo mundo trouxe sua contribuição para a gente realizar esse processo. Nesse processo todo, a gente tinha uma tarefa muito importante, que era reformular o colegiado, que passou a contar não só com os docentes, como o colegiado anterior, mas também com os representantes dos servidores técnicos e os representantes do aluno, porque todo mundo se envolveu com esse processo, né? E foi um período que eu acho que a gente consolidou, a gente definiu os primeiros passos do Proped. O nosso programa é um programa reconhecido nacional e internacionalmente como um programa de excelência. Uma evidência mais significativa da articulação na participação de membros do programa em vários comitês, comissões e também conselhos de direitos no estado do Rio de Janeiro e também no Brasil de uma forma geral. Essa participação do Proped, de professoras e professores do Proped nessas comissões, é fundamental para a nossa instituição e também de uma forma em geral para a representação no campo educacional. Eu queria destacar o trabalho do Proped como inclusive liderança de uma internacionalização da UERJ. O Proped tem 5 projetos no Capsprint. Esses 5 projetos somam mais de 5 milhões de reais, que são mais ou menos 25% do total da UERJ, né? Então nós ajudamos a UERJ a ganhar esse projeto e estamos com isso expressando uma trajetória muito mais longa que o Proped tem nessa internacionalização. E eu diria que essa trajetória longa, ela é gerada porque a internacionalização nossa, né, do Proped e da UERJ, é baseada na pesquisa. É porque nós temos pesquisas com grupos, tanto na América Latina, Portugal e Espanha, quanto na França, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países, é que nós temos essa internacionalização. É por esse processo de parceria com grupos de pesquisa internacionais é que nós conseguimos que os nossos alunos realizem doutorado, sanduíche no exterior, que professores tenham realizado pós-doutorado e estágio sênior no exterior, que nós estejamos constantemente recebendo professores estrangeiros no Proped. Mas eu queria pensar no sentido de comemorar, né? Comemorar significa fazer o balanço do passado, do vivido, né? Interrogar o nosso presente e projetar o nosso futuro. Sobre o nosso passado, temos conquistas, de desafios e de dificuldades enfrentadas que nos levaram ao que hoje nós somos. Que nós vivemos uma grande crise, como todas as instituições costumam passar. Essa crise, ela se refletiu muito porque, em primeiro lugar, enfrentamos uma enorme crise, uma enorme greve dos servidores. Isso foi difícil de levar, fomos levando, foi uma situação de muita importância no trabalho coletivo dos professores. E a segunda questão que nós enfrentamos foi que um grupo de professores decidiu organizar um outro programa, né? E, portanto, vários deles saíram do nosso programa e foram para esse novo programa, que seria em outra área, obviamente, uma vez que a CAPES não permite que hajam 2 programas de educação numa mesma instituição. E tivemos como conclusão disso, me parece, alguma coisa de extremamente rica que vale a pena lembrar. Nós fomos ao SET. Durante o período que eu coordenei o programa, eu vivi a experiência mais dura, acho que um gestor pode viver
nessa condição de coordenar, né, um programa de pós-graduação que foram os anos 2015 a 2017, né, que foram os anos de maior ataque que a universidade sofreu em termos de desfinanciamento, falta de salário, porque a nossa responsabilidade, quando a gente recebe mais de 300 alunos vindo de países diferentes, alunos vindo de cidades diferentes, alunos vindo de estado diferente, alunos vindo com bolsa das suas instituições, alunos vindo com licença dos seus países, a gente não poderia simplesmente encerrar as nossas atividades. Então, nós coletivamente definimos ali atividades que eram atividades prioritárias para manter o programa em funcionamento. Nós conseguimos ultrapassar essa onda de ataques à universidade, que exigiu de todos nós, né, professores, alunos e funcionários, um esforço multiplicado para assegurar a permanência do programa de pós-graduação, que na última avaliação, apesar de todos esses ataques, manteve, né, no âmbito da avaliação da CAPES, né, a nota máxima no Sistema Nacional de Pós-Graduação, e acho que a gente só conseguiu, né, ultrapassar, né, aquele momento de crise porque nós pudemos contar com essa estrutura da pesquisa que a universidade oferece, né, com a continuidade desses financiamentos, né, das agências nacionais, o CNPq e a CAPES, e com apesar de abalada a FAPERJ também, com a continuidade de alguns editais, de algumas linhas de financiamento da FAPERJ, que foram fundamentais para que nós tivéssemos enfrentado esse momento. As demandas com as quais nós dirigimos os nossos esforços de pesquisa e intervenção, junto a sujeitos, instituições e práticas sociais que refletem o estado atual da sociedade brasileira. Eu acho que esse é um dos elementos mais importantes e, sobretudo, com a participação ativa de sujeitos que costumeiramente estiveram fora da história da educação. E eu acho que o Proped tem esse registro importante para a nossa história. Eu sou o primeiro membro da minha família a ingressar na universidade, em uma graduação. Sou filho de uma secretária escolar e de um inspetor escolar. Cresci no ambiente escolar. Hoje sou professor de educação básica na escola em que eu estudei e também sou doutorando aqui no Proped. Acho que esse ingresso na pós-graduação reflete um pouco esse momento que o Brasil viveu nas últimas décadas de inclusão, né? A política de cotas foi um exemplo muito vitorioso da universidade. Nós somos, por exemplo, um dos programas onde nós temos uma representatividade bastante significativa de pessoas trans. Nós temos atualmente pelo menos 3 alunas trans, né? Sem que ainda tenhamos conquistado a política de cotas. Mas talvez quando conquistarmos tenhamos muito mais, né? Eu entendo que a minha formação foi potente porque, além de, ao mesmo tempo, trabalhar como professora na graduação da UERJ, eu tive a oportunidade, não só e muito além de ter uma sólida formação teórica nos componentes curriculares e nos grupos de pesquisa que nós frequentamos, eu aprendi que ser pesquisador é se inserir em redes nacionais e internacionais de pesquisa. Gosto muito de trabalhar na UERJ, tanto que eu me aposentei há 2 anos, mas eu, por escolha minha, decidi continuar na pós-graduação. Então a UERJ, para mim, é a minha segunda casa. Mas nós temos um presente que precisa ser interrogado nesse momento e que é um chamamento hoje ao nosso programa, né, para a gente atender e entender esses desafios postos do ponto de vista político, econômico, social. As ciências humanas estão no centro da cena e a educação em particular. Então, nesse momento, o nosso desafio é imenso para encontrar respostas para esse presente. Mas nós também temos que projetar o futuro, né? E esse futuro, com toda essa carga que nós temos da nossa história, que é um programa de resistência, de persistência e de excelência. É importante a gente estar aqui unido comemorando. Isso também faz parte da resistência. O governo ele pode demonstrar de várias formas que não está interessado no investimento na ciência, na tecnologia e na educação. Mas a gente mostra que a gente resiste também fazendo uma comemoração como essa de mais de 40 anos de um programa como esse. Para além disso, a UERJ, ao longo desses quase 70 anos que a universidade vai comemorar em breve, ela resistiu muito. A resistência ela se dá de várias formas. A diversidade da resistência é uma característica da UERJ. A gente resiste não só na rua, mas na sala de aula, na universidade, em todos esses espaços. É comemorando, é trabalhando, é fazendo pesquisa.
Para exemplificar isso, eu gostaria de lembrar de números. Até este final de 2019, nós temos cerca de 940 dissertações e 240 teses defendidas, que expressam o nosso compromisso com a pesquisa, com a escola pública e com as camadas populares.